Olha, preparem-se, porque o que a gente vai analisar hoje é um livro com uma tese, uau, realmente radical sobre o passado e, o que é mais importante, o futuro do Irã. O nome do livro, Leviatã Iraniano. E, gente, só o subtítulo já entrega o jogo. Uma história monumental da morada de Mitra. Dá pra sentir que estamos pisando num terreno que mistura história antiga, mitologia das mais profundas e uma filosofia bem provocadora. A premissa do autor já começa definindo o tom de tudo. Ele diz assim: alguns países são mais do que meras nações. Eles foram transladados do plano terreno para a geografia espectral das ideias. É bom guardar essa citação porque ela é a chave para a gente entender todo o resto do argumento. E é essa premissa que nos leva direto para a pergunta central do livro, que é a seguinte: e se a ideia de Irã for algo tão antigo e poderoso quanto a ideia de Roma? A tese aqui é que o Irã vai muito além das suas fronteiras geográficas de hoje. É um conceito civilizacional. Então, para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar na primeira grande sacada do livro. Qual é a diferença entre uma nação e uma ideia civilizacional, que é algo muito mais complexo? E aqui tá o pulo do gato. O autor pede para a gente pensar em civilização não como um país no mapa, mas como uma força histórica gigantesca, sabe? Tipo Roma ou China. É uma identidade que une tudo por uma herança, uma língua, uma história imperial e que acaba abraçando muitas culturas diferentes. É bem maior que um simples Estado-nação. O ponto central é que, por 3.000 anos, a evolução da civilização iraniana não foi aleatória, de jeito nenhum. Ela foi, na verdade, moldada por um conflito interno, um conflito quase secreto, uma batalha constante entre duas visões de mundo que são completamente opostas. Mas que rivalidade é essa, afinal? Que duelo de ideias é esse que foi tão poderoso a ponto de moldar milênios de história? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E é aqui que o conflito fica cristalino. Pensa só, de um lado o zoroastrismo, uma visão de mundo dualista, onde o bem e o mal são inimigos mortais, ponto final. Do outro, o mitraísmo, com uma filosofia monista, que olha para o bem e para o mal e vê, o quê? Irmãos, gêmeos, nascidos da mesma origem. São duas maneiras radicalmente diferentes de enxergar a realidade. Para a gente entender de verdade essa dinâmica, a gente precisa olhar mais de perto para a visão de mundo menos famosa, mas que talvez seja até mais intrigante, a cosmologia de Mitra. Olha, a história da criação mitraica é fascinante. Vamos imaginar a cena. Tudo começa com Zorvan, que é a personificação do próprio tempo. Primeiro, de um jeito inconsciente, ele gera Ahriman, o mal. Só depois, quando ele ganha autoconsciência, é que ele dá à luz Orhamast, o bem. E o Mitra, onde ele entra nisso tudo? Ele é um mediador, o juiz imparcial na batalha cósmica entre esses dois irmãos. E toda essa base filosófica nos leva a uma reinterpretação radical de Zaratustra. O livro defende que ele não era só um profeta, ele era, na verdade, o primeiro grande filósofo do Irã, alguém que deu início a um diálogo intelectual que iria coar por todo o mundo antigo, da Grécia até a Índia. E agora, preparem-se para a tese talvez mais chocante do livro. Quem teria sido o maior crítico de Zaratustra? Ninguém mais, ninguém menos que Gautama, o sábio cita, mais conhecido hoje como o Buda. É isso mesmo. A proposta aqui é que o budismo, lá na sua essência, foi uma desconstrução filosófica de origem iraniana do zoroastrismo. É uma ideia de tirar o fôlego, não é? Ok, mas como é que esse duelo filosófico de 3.000 anos se conecta com o nosso mundo hoje? É exatamente aqui que a análise entra na geopolítica e naquela famosa teoria do choque de civilizações. Então, para a gente entender o argumento geopolítico, é bom lembrar rapidinho da teoria do Samuel Huntington, certo? Ele basicamente mapeou o mundo em grandes blocos civilizacionais. Tem o ocidental, o ortodoxo, o chinês, o islâmico e alguns estados solitários, tipo o Japão e a Índia. Só que o livro aponta um problema-chave nesse modelo. A civilização islâmica, ao contrário das outras, não tem um estado central bem definido. Falta uma nação que funcione como um líder, que unifique o bloco, sabe? E é justamente nesse vácuo de poder que a tese do livro ancora a sua ideia mais ousada, a do Irã como um potencial leviatã geopolítico. A tese é bem forte. O Irã seria a única nação que tem o pacote completo. A posição estratégica, a profundidade cultural milenar e a capacidade industrial para assumir a liderança do mundo islâmico e, com isso, emergir como uma nova superpotência.
Mas aí vem a grande virada da história. Ao fazer isso, ao assumir essa liderança, o Irã não seria só um líder político. Ele, inevitavelmente, acabaria reafirmando a sua própria identidade iraniana ancestral. E, no processo, transformaria toda a civilização islâmica, de dentro para fora. E essa ideia de transformação total nos leva, finalmente, ao verdadeiro coração do livro, ao seu propósito maior, uma chamada para um novo renascimento. O autor busca inspiração em Nietzsche para defender uma ideia poderosa. O objetivo de apreciar o passado é obter inspiração para a inovação. Ou seja, a história não é algo para ser copiado, um modelo a ser seguido. Não, ela é a matéria-prima para a gente criar o futuro. E essa abordagem tem nome, viu? Chama-se história monumental. A ideia é olhar para os gigantes do passado não para guardá-los num museu, mas para usar a força deles como inspiração e construir um futuro que seja igualmente grandioso. No fim das contas, é isso. O livro é um manifesto por um renascimento iraniano. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. O que um renascimento iraniano com raízes nessa história de 3.000 anos poderia significar para o mundo? Bom, é exatamente isso que este livro nos convida a considerar.